Olá, bom dia! Quem me conhece já deve ter escutado aí várias vezes as minhas narrativas de parto. Eu escolhi ter os meus dois filhos em casa, em parto domiciliar. E alguma coisa dentro de mim que ainda não tinha reconhecido, que era um saber que eu tinha, me dizia que isso era possível e que essa experiência poderia trazer uma enorme contribuição para mim. E eu só vim a me dar conta disso depois dos partos. Muitas vezes a gente escolhe coisas meio absurdas, e era meio absurda a escolha que eu estava fazendo de ter filhos em casa. Como assim? Você vai ter filhos em casa? E o hospital? E se você passar mal? E se você morrer? Isso tudo existia no meu repertório de referências de gestação e de parto desta realidade, e tinha também um saber que eu só vim a receber depois que eu fiz a escolha do parto domiciliar. O que essas experiências me trouxeram? Quando eu fiz essa escolha, na verdade, eu tinha feito contato com outras mulheres que tinham escolhido os seus partos em casa, e eu percebia, eu reconhecia naquelas mulheres um poder. E quando eu reconheci o poder nelas, eu também comecei a perceber que esse poder também morava dentro de mim, e que alguma coisa nessa experiência ia me dar a possibilidade de acessar este poder com mais propriedade, mais a fundo. Então, fiz toda a preparação de parto, né, o pré-parto, com uma pessoa, uma parteira, aliás, uma parteira, uau! Uma mulher incrível, uma mulher sábia, que estava junto comigo o tempo todo e que me pegava ali nos meus momentos onde eu tinha muitas considerações e julgamentos a respeito desta escolha, e ela ia trabalhando isso comigo. Fiz essa preparação e aos 35 anos, eu tinha 36 anos, quase 36 anos, eu cheguei ao momento do parto. E esse parto do primeiro filho atrasou 10 dias. Atrasou 10 dias segundo os padrões desta realidade. Eu tenho para mim hoje que ele nasceu exatamente no dia que ele tinha que nascer. E eu fui sendo acompanhada e monitorando, né, batimentos do bebê, monitorando minha condição física, e eu aguardei 41 semanas e meia até ele estar pronto para vir ao mundo. E no dia do parto eu estava decidida que ele ia nascer. Sabe quando você acorda e fala assim, ok, bebê, né, já passou da data prevista e tem alguma coisa aí que eu tô percebendo hoje que é o seu dia, vamos lá. E eu andei nesse dia, eu saí para movimentar o meu corpo. Meu corpo pedia movimento, vai e anda. E eu estava 12,5 kg mais crescidinha. Então eu andei 3 quilômetros e cheguei em casa bufando, né? Imagina alguém que chega em casa com 12 quilos a mais, uma barriga deste tamanho. Cheguei em casa bufando até que acalmei, aquietei, atendi ao chamado do meu corpo, que requeria um movimento, requeria chamar essa força, e aquietei. E de repente estou costurando, né? Eu estava costurando uns enfeites para um mobile para ele, e de repente uma cachoeira, pá! Uma cachoeira, a minha bolsa estoura. E aí eu falei, ok, tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos chamar a parteira. Chamei a parteira, ela falou, então fique calma, tranquila, vá acompanhando, perceba aí como é que isso vai se desenvolvendo, pode demorar muito tempo, pode ser rápido, a gente não sabe. Ok. E eu tinha lido muito sobre o momento do parto, a gestação, Le Boyer, enfim, todas essas coisas que as mães de primeira viagem fazem quando vão ter o seu filho. Ainda mais eu que ia ter o filho em casa, então eu tinha que saber, tinha que entender tudo para funcionar, né? Porque a ideia era que funcionasse.
Enfim, começaram as contrações e como a bolsa já tinha estourado, elas não eram contrações fresquinhas, assim, bonitinhas. Elas eram cavalares. A parteira já estava em casa, o pai do meu filho já estava em casa, tudo estava pronto e a criatura não nascia. Foi quando eu me dei conta de que eu estava querendo controlar o meu parto. Onde eu estava usando tudo aquilo que eu tinha lido como ponto de referência se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado. E foi aí que eu recebi a consciência de que não é assim que a gente pare uma criança. E quando eu recebi essa consciência, eu me dei conta de que eu estava morrendo. Algo em mim queria morrer e eu tinha a sensação de morte mesmo. E eu conversando com os meus botões, eu falava assim, ok, eu posso morrer, mas essa criança vai nascer, porque aqui nesse ponto onde nós chegamos, onde eu cheguei, eu não fico mais neste lugar. E foi quando eu me rendi, foi quando eu recebi esse presente em total vulnerabilidade, em total falta de controle. E meu corpo pedia água e eu fui para o chuveiro. E na bênção das águas foi que eu realmente consegui soltar a minha mente do jeito certo de parir e consegui soltar todas as vozes que ficavam falando para mim que eu estava errada por ter escolhido fazer isso, porque essas vozes estavam lá. Eu cheguei a duvidar da minha escolha, cheguei a duvidar do meu saber, de que o meu corpo era capaz de fazer isso, de que eu estava pronta para fazer isso. Eu tinha todas essas vozes conversando ali comigo. E quando eu falei, danem-se vocês, vozes, sim, que morra tudo isso, essa era a morte. O bebê nasceu. E nasceu lindamente. Essa experiência do parto em casa, em conexão com o meu corpo, em conexão com a força, com essa força divina, com essa força da vida pulsando em mim, cada célula, o meu corpo inteiro, toda vez que eu me lembro, ele retoma essa força, ele me faz lembrar que essa força do poder de criação, que a gente pode criar uma vida e que a gente pode criar muitas outras coisas além de bebês na nossa barriga, essa força da criação, essa experiência me trouxe o aprendizado de que a gente, escutando o saber que nós temos, quando a gente se entrega, quando a gente se torna completamente vulnerável e entra na energia do que a gente sabe, a criação simplesmente se dá. E pensa que eu tava, depois que eu vi o meu filho ali nos meus braços, pensa que tinha alguma dor no meu corpo. Não tinha nada. Tinha um prazer. Tinha um lugar de plenitude e uma força da deusa mesmo que acompanhava, que brindava toda essa experiência que nós tivemos ali, que eu pude acessar da minha força. A minha força veio da vulnerabilidade, de permitir soltar o controle aonde eu estava tentando manter as coisas certas para que desse certo, para que acontecesse do jeito certo que tinha lido em algum lugar, que era assim que tinha que ser. Quando eu chutei o balde, falei, ok, eu posso soltar tudo isso e que seja a experiência que tem que ser. Ele nasceu. E um dia eu conto aqui também sobre o segundo parto, que foi outra história de outro aprendizado completamente diferente. Mas o que eu queria hoje compartilhar com vocês aqui é quanto poder
a gente pode acessar quando a gente está na permissão de ser vulnerável, de não querer estar certo, de soltar todas as vozes de definições e de conclusões desse mundo que dizem que existe um jeito que é o certo e outro jeito que é o errado. Quando a gente solta tudo isso e se entrega à experiência, nasce uma criação. Então esse vídeo não é sobre parto, apesar de eu ter usado a analogia do meu parto para trazer esse assunto. Esse vídeo trata de vulnerabilidade, de permissão, de confiança aí no seu poder, de confiança no seu saber, de não duvidar e de não se fazer de errado, nunca. Quando a gente não se faz de errado, quando a gente recebe o nosso saber, que pode ser diferente do que muita gente diz, a gente pode encontrar aí experiências que vão fazer você tocar a sua força e o seu poder num lugar único que é só seu. Então, se você tem aí alguma experiência de momento de vulnerabilidade, onde você pôde tocar o seu poder, conta pra gente. Coloca nos comentários, compartilha a sua experiência desse lugar de vulnerabilidade que não tem nada a ver com diminuição, com fraqueza. Se você tem alguma história sobre isso, conta pra gente, coloca nos comentários a sua experiência. E como seria a sua experiência ser o convite para mais pessoas poderem experimentar a brincadeira de serem vulneráveis e encontrar a sua força. Como é que você pode ser vulnerável hoje? Onde é que você está aí, cheio de certo e errado, trancando o seu saber? Você está disposto a soltar isso para acessar o seu saber, a sua força e criar como você nunca criou antes na sua vida? Me conta, como é que é essa experiência para você? Se você curtiu esse vídeo, compartilha com mais pessoas. Se ele foi uma contribuição para você, dá um like e nos vemos em breve. Um beijo.